Bom, boa noite, professora. Ah, eu vim aqui fazer minha apresentação do método de Gauss-Seidel. Essa tela que você está visualizando é meu repositório, que está no GitHub. Esse aqui é meu perfil, né? Então, esse é meu. Eu fiz um sisteminha, né? Que você pode escolher qual método você quer executar. Então, inicialmente, ele só tem implementado o método de Gauss e o método de Gauss-Seidel, permitindo que as matrizes sejam criadas pelo console, você digitando, ou pela leitura do arquivo matriz.txt. Tá? Tudo isso aqui foi o que fiz, tá? Só para não perder ponto. Realmente, isso aqui é meu repositório, eu fiz e joguei nesse site aqui, que é onde ele armazena, dá até para você poder visualizar o andamento, o desenvolvimento que ocorreu desde a primeira versão que lançou até a atual. Atualmente está na versão 1.0, o algoritmo. Pois bem, vou apresentar o método de Gauss-Seidel, ele já está aberto aqui. Esse é o projeto. Então aqui nós temos algumas classes. As classes controllers são chamadas pelo programa, ele pergunta qual é o método que você quer executar, e aí chama uma dessas controllers, que são executadas pelo método principal delas, o main. Essas controllers, elas consomem praticamente quase todas as outras classes, né? As classes de domínio que está nessa pasta aqui são classes um pouco mais, digamos assim, puras. Elas recebem a matriz apenas e você pode chamar os métodos dela de solucionar, definir raízes para obter as respostas dela. E aí você pode fazer o que quiser com ela nas classes de controller que eu uso para imprimir as respostas, né? A classe Gauss-Seidel é a classe que faz a mesma coisa que a Gauss, só que na forma do Gauss-Seidel, né? Em seguida, a gente tem aqui a classe data, que é a classe que ela cria a raiz, a matriz, né? Essa aqui é para leitura da matriz e essa aqui é para criação da matriz, né? Então, as controllers também consomem isso aqui. E a helper é coisas mais básicas. Isso aqui é importante, ele limpa a tela. Isso aqui eu vou depois remover de classe, deixar uma função mais pura em um módulo só. Esse aqui é uma classe que eu chamo só para imprimir a matriz. E essa aqui para pegar um valor e quando a pessoa digitar um valor errado, não vai quebrar nada. Ele só vai falar valor incorreto, por favor, insira o valor de forma certa. Então, são esses são os funcionamentos, né? Então, eu vou começar agora executando. Ele vai iniciar o Gauss-Seidel. O primeiro método que ele vai executar é o main. Ele vai fazer uma pergunta, vai perguntar se você que deseja preencher a matriz pelo arquivo ou deseja preencher a matriz manualmente. Você escolhe, né? Na hora da execução, eu vou escolher pelo arquivo, ele vai ler essa matriz já que está preenchida aqui no exemplo que eu vou utilizar. Ambos os métodos, eles preenchem posteriormente o aceitável, que eu vou colocar 10 a menos 4, 10 a menos 4, né, em decimal, 0.0001. Em seguida, ele pergunta, né, no preencher aproximações, se você deseja preencher os valores iniciais. Se você escolher sim, ele vai pedir valor por valor, normalmente, como se faz. Se você escolher não, ele vai calcular as aproximações para você com base no método que você ensinou para a gente. Eu não lembro qual é o método agora, mas nesse momento que está de noite, eu realmente não estou lembrado de nada, só sei como funciona, né? Mas enfim, aí praticamente é isso. E depois ele tem um método aqui, né? Que imprimir aproximações com erros. Ele imprime as aproximações. Tá, é a controller. Ele imprime as aproximações com os erros de uma forma bonitinha, né? Deixei aqui. É um pouco feio, tá muito feio essa parte aqui, mas tá funcionando. A primeiro que ele vai executar vai ser o program. Ele vai pedir praticamente a classe. Em seguida, ele vai limpar a tela e vai começar a outra execução. Vou começar a execução agora. Vou executar no modo de depuração mesmo, net 5. Aqui ele executa o script. Ele manda o texto de boas-vindas, que agora quem é responsável por esse texto é a primeira classe, a classe program. E posteriormente ele pergunta, qual método você quer executar? Gauss ou Gauss-Seidel? Não é uma pergunta, né, mas acho que está bem claro aqui. Vou executar o do Gauss-Seidel.
Que forma deseja executar? Ler a matriz do arquivo txt ou preencher a matriz manualmente? Eu vou escolher a primeira opção, porque a gente já viu a escrita da matriz, ela não mudou, eu estou usando o mesmo método, ele só consome. Então, a gente vai usar tipo, o mesmo para ser mais rápido. Ele lê a matriz, né? Eu fiz os ajustes, agora ele mostra o número da linha e não mais a linha do arquivo, né? Porque antes essa seria a primeira linha, só que isso é um comentário, ele ignora e a primeira linha, na verdade, é essa. Então é isso que ele faz. Voltando aqui para a execução do programa, digite o erro aceitável. Eu vou digitar aqui 0.0001. 10 a menos quarto. Menos 4. Menos 4. Deseja preencher os valores iniciais? Ó, eu vou clicar em não, porque é mais interessante ver o programa calculando. Mas se eu clicasse em sim, ele apenas permitiria que eu fosse inserindo x1, x2, x3. Eita. Colei o link desse convite. Eu vou digitar então não. Bom, ele já fez todo o cálculo, mas vamos ver passo a passo o que aconteceu. Quando colocamos não, ele calculou, certo? Ele pegou o x2 e dividiu pelo x1. O termo independente dividiu pelo x1, pegou o termo independente e dividiu pelo x2, e foi assim que ele foi fazendo. E aí ele foi postando aqui. Então, ele pegou os melhores valores. Em seguida, ele imprimiu a matriz. A controller que foi chamando. Beleza, calcula. Que a gente pode ver aqui, ó, executar solo. Ó, aqui a gente preencheu a matriz, os valores aproximados, que é a matriz B, e o erro aceitável, que é um número. Logo em seguida, eu chamei o método executar solução, que lá no Gauss-Seidel, Gauss-Seidel, desculpa, tá muito de noite. Ele vai chamando todos os outros métodos aqui executando. Ele faz uma iteração e vai executando passos de execução, né? Que vai formar a solução total. Em seguida, ele vai calcular o erro absoluto, o relativo, e ele vai adicionando tudo de forma nas coisas. Praticamente isso. Aí depois ele imprime as matrizes, né? Depois ele imprime aqui embaixo as aproximações com erros, né? Aí a gente pode visualizar aqui, ó. Essa é a matriz, é a mesma matriz que está lá. Eu ajustei o número, a quantidade de zeros para o que você solicitou, de 4 zeros. Não coloquei ainda para o usuário colocar, fiquei em dúvida onde eu colocaria isso. E no fim eu acabei esquecendo, não implementei. Depois, aproximações e erros, ele vai mostrar, da mesma forma que no Excel você arrasta e aparece passo a passo, que ele está mostrando. A primeira iteração é a iteração inicial, onde mostra os valores iniciais, né? Que é aqueles que ele tinha sido implementado. Então, no erro absoluto e no erro relativo, não tem nada ainda. A partir do 1, aí começa a preencher, começa a modificar os valores e preenchendo aqui, e cada vez mais se aproximando do valor esperado. Quando ele encontra o valor esperado, ele para o cálculo, ele não continua, e a linha eu imprimi ela com amarelinho, verde. Agora eu não lembro qual cor eu escolhi, isso daltônico. Bom, praticamente é isso, o método dele está funcionando, e eu achei bem bonitinho até. Se for um valor que está muito grande aqui, ele acaba quebrando essa parte de cima, é uma limitação que a gente tem por conta do terminal, né? Mas é isso, espero que você tenha gostado, espero que ganhe uma nota legal, e obrigado, valeu.